Física, vamos que vamos, volume 2, página 65, exercício 24, o 10º. Na figura aparece uma partícula de massa igual a 10 gramas, oba, M igual a 10 gramas, putz, mas grama não é, eu vou passar para quilograma, hein? 10 vezes 10 na menos 3 kg, tudo bem para vocês? Né? Então eu só multipliquei por 10 na menos 3, só dividi por 1000, ou para ficar mais resumido, 10 na menos 2 kg, a massa da partícula. Olha, cara, vai ter peso aqui, hein? Vai ter peso, hein? Se vai ter peso, já vou me agilizar. Peso igual a M vezes G, peso é a massa que é 10 na menos 2, a gravidade, se eu não vejo 9,8, vou considerar 10, então deu 10 na menos 1 newtons. 10 na menos 1 newtons. Já calculei o peso automaticamente. Gravidade, né? A situação da gravidade. Certo? Isso não fala nada, a gente sempre supõe que é 10, certo? Eu bati o olho ali, não vi 9,8, só pode ser 10. Geralmente a gravidade pode vir no formulário, por isso que às vezes na apostila não aparece. E às vezes se o gabaritinho der levemente errado, é porque de repente era 9,8. Talvez também tenha essa possibilidade. Mas tu vê, né, cara? Só de eu ter escutado massa, eu já corrigi a unidade e já agilizei e calculei o peso, mesmo sem ter lido o resto da questão. Posso até ter perdido tempo nisso. Carga elétrica igual, ó, falou a carga daquela partícula, quantidade de carga, 4 vezes 10 na menos 6 coulombs. Amarrada a um fio de seda em equilíbrio. Calcule o módulo do campo elétrico uniforme nessa região, existente nesta região. Ele quer saber o valor do campo elétrico. Pô, galera, se essa partícula está carregada, tem que ser carga positiva, porque o campo aponta para a direita e ela foi empurrada para a direita, né? Então, certamente existe uma força elétrica, ou colombiana, para ficar bonita, né? Já que ela vem de acordo com a lei de Coulomb, apontando para a direita. Só que, pela geometria, eu também percebo que tem um peso atuando nessa esfera para baixo. Concordam? Além dessas três forças, dessas duas forças, a única outra força que atua ali é a atração. Concordam comigo? São só essas três forças que atuam no corpo. O peso, a força elétrica do campo elétrico, já que tem um fio de seda esticando ali, né? Ele está puxando ele para cá. Até porque só com essas duas forças não poderia estar parado, né? Certo? O sistema tenderia a vir para cá, ó. Não é isso? Se está parado, a força resultante é... Se o sistema está em equilíbrio, está parado, a resultante é zero. A força resultante é zero. Isso é a primeira lei de Newton, né? Certo? Então a força resultante é zero. Galera, olha só. Aqui está o eixo X, aqui está o eixo Y. Que ângulo é esse aqui, ó? Porque retas paralelas cortadas por uma outra reta, esses ângulos são os alternos internos, aquele ângulo ali é 30 graus. Eu pergunto, dá para decompor a tração em Tx e Ty? Dá, né? Então vai ter uma parcela da tração que empurra o corpo para cima, que é o Tx, vai ter uma parcela da tração que empurra o corpo para a esquerda, que é o Dy. Olhando para as quatro forças agora, né, as três originais, agora eu vou esquecer essa original e vou usar as duas componentes. Olhando para o eixo X, o que eu poderia dizer? Que ele... Que Y é igual a força... A força que empurra o corpo para a esquerda é igual à força que empurra o corpo para a direita. TY... Escrevi errado aqui, né? Aqui é o Y e aqui é o X, não é? Não. X e Y. Essa bobagemzinha você pode arrebentar o cara. Tx é igual a Fe. Olhando para o eixo Y, o que eu posso escrever? Que Ty é igual a P. Ty, a força que atua para cima, é igual à força que atua para baixo, que é o P. Para eu poder calcular o campo elétrico, eu vou ter que achar a força elétrica, porque da aula de campo elétrico é força sobre carga. Então eu vou descobrir a força, eu já sei a carga e calculo o campo elétrico. Para calcular a força elétrica, eu preciso do Tx. Para calcular o Tx, eu vou precisar do... E para achar o Ty, eu tenho o... Ah, olha quanta coisa. E sabe qual é o mais perigoso disso tudo? É que provavelmente vocês estavam achando que tinham dificuldade na parte da física C. E não é.
a dificuldade para resolver essa questão não é por causa da física C. A única parte de física C que tem nessa questão é aquela última equação, ó. E igual a F vezes Q, sobre Q. Todo o resto é uma outra matéria chamada estática, que teoricamente vocês aprenderam no primeiro e segundo ano, dependendo do colégio que vocês estudaram, certo? E a estática é uma das partes mais delicadas da física. A maioria das pessoas não tem paciência para explicar. E faz uns probleminha idiota e não ensina a parte verdadeira. Se vocês quiserem aprender estática legal, galera, ó, procura aqueles problemas assim, ó. Tá? A caixinha está pendurada, dá os ângulos e pergunta a tração dos 3 cabos. É esse problema que tem que saber fazer. Quem sabe fazer isso faz todos os outros. E não adianta usar técnica mágica, teorema de Lamy, ou não tem que fazer por decomposição, que é a técnica que resolve todos. O teorema de Lamy só serve para as questões que têm 3 forças. A regra do polígono só serve quando der triângulo, retângulo, triângulo bom. Então a regra clássica é, faz o diagrama de corpo livre, decompõe as trações T1 e T2 em x e y, equação para x e equação para y, e resolve o sistema de equação. Essa é a questão que a gente tem que treinar para ficar fera nessa parte. Então, ó, estou falando isso para ninguém ficar nervoso. O problema não é a física nova, a física C. O problema é a estática, que é uma parte bem chata. O que eu fiz no começo do problema? Desenhei as forças envolvidas. Uma das forças era oblíqua. O que eu vou fazer? Vou decompor. Depois que eu decompor as forças, eu olhei para o eixo Y e escrevi uma equação. Olhei para o eixo X e escrevi outra equação. Agora vamos lá. Quem é TY então? É o peso, né? E o peso é 10 na menos 1. Só que como é que se calcula TY? TY é a força original T vezes. Com ou sem ângulo? Com ângulo, né? Com ângulo de 30 graus. Cosseno de 30 graus. O TY vale 10 na menos 1. O T eu quero descobrir. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Está dividindo, passa... E está multiplicando, passa dividindo. 2 vezes 10 na menos 1 sobre raiz de 3. Essa é a tração. Se tu não gostou disso, tu pode racionalizar, né? Multiplicando por raiz de 3 em cima e embaixo. Ficaria 2 raiz de 3 sobre 3, 10 na menos 1 newtons. Só que eu não quero a tração, eu quero achar o Tx. Como é que se calcula o Tx? Vamos ver. Tx é a força original vezes seno ou cosseno? Sem ângulo entre Tx e T, ó, por isso é seno de 30. Tx é igual T, 2 raiz de 3 sobre 3 vezes 10 na menos 1. Quanto é que é o seno de 30? 1 sobre 2. Vou cortar aquele 2 com aquele 2, achei o Tx. O Tx ficou raiz de 3 vezes 10 na menos 1 sobre 3 newtons. E esse Tx é a própria força elétrica. É agora que eu descobri a força elétrica, eu vou calcular o campo elétrico. O valor do campo elétrico é igual ao valor da força elétrica. Raiz de 3 sobre 3 vezes 10 na menos 1. Urgente isso aí, né? Se tu não gostou, posso colocar o 10 menos 1 aqui embaixo, fica 10, né? Vê se tu acha mais gostoso. Né? Ficou menos feio, concorda comigo? Raiz de 30, raiz de 3 sobre 30, né? Muito mais elegante. Sobre qual era a carga de teste mesmo, qual era o valor da carga colocada sobre aquele campo? Era uma carga de 4 vezes 10 na menos 6. Show de bola! Já que é uma divisão de fração, para a gente não se confundir, né, não errar aqui no final, eu vou fazer bem na manha. A primeira vezes o inverso da segunda. Beleza, então o campo elétrico ficou igual a raiz de 3 sobre 3 vezes 4 é 12, né? Esse zero aqui eu vou tirar, é 10, né? Esse zero é 10. 10 com 10 na menos 6 é 10 na menos 5. E só para ficar bonitinho eu vou colocar esse 10 na menos 5 para cima. Então o campo elétrico ficou raiz de 3 dozeavos vezes 10 na 5 Newton por Coulomb. Certo? Deixa eu dar uma conferida. Já vamos olhar o enunciado de novo, né? Na figura, a partícula, a massa é 10 gramas. É 10 vezes 10 na menos 3 kg, é 10 na menos 2 kg. Vezes a gravidade que considerei sendo 10, deu 10 na menos 1 newton o peso, estou seguro. A carga é 4 vezes 10 na menos 6. Essa era a situação, então tem peso e tem força elétrica, por isso que ela se inclinou para cá. Então a tração está puxando ela na direção do fio.
Se esse ângulo é 30 graus, esse é 30. Então, para decompor TX é sem ângulo. TX é sem ângulo, tá aqui. Então, TY é com ângulo. O ângulo é 30. Coloquei correto. Olhando para o eixo Y, essa é igual a essa, é verdade. Olhando para o eixo X, essa tem que ser igual a essa, é verdade. E eu quero achar essa para poder calcular o campo elétrico. Então, eu preciso disso. O peso eu conhecia, tá ali. Já achei o TY. TY é T vezes cosseno. Substituir cosseno raiz de 3 sobre 2. Está dividido, passou multiplicando. Multipliquei por raiz de 3 em cima e embaixo. Honestíssimo. Aí achei o TX pela decomposição. Substituir. Cortou, beleza. Aí resolvi colocar aquele 10 para baixo por elegância. Calculei a força elétrica, né? Já que TX é igual a força elétrica, o TX é a força elétrica. Usei o valor da força elétrica na fórmula do campo elétrico. E dividi pela carga, 4 vezes 10 a menos 6. Divisão de fração, é isso aí. Só que a resposta ficou horrível, né? Certo? Olha que terrível a resposta. O gabarito está como? 1,44 vezes 10 a 4. 1,44 vezes 10 a 4? Vamos ver se é verdade. Vamos ver se é verdade. Tá correto, tá? O cara da UDESC não pode dar errado, tá bom? Tá correto, beleza? Mas vamos ver se o gabarito que a apostila dá também tá correto. Raiz de 3. O aluno, se ele é bem treinado, ele já decorou que a raiz de 3 é aproximadamente 1,73. Quando que ele decorou, professor? No 8º ano ele decorou, certo? A irmã do garoto, ele sabe essa raiz de cabeça, ela me mostrou hoje, porque a gente estuda para isso. Então a raiz de 3 ali é 1,73. O 10 na 5 está ali bonitinho, né? E só tem aqui embaixo o 12, não é isso? Então a gente pode fazer aquela divisão ali, certo? E ver se vai fechar, né? Como o tempo é curto, e eu já estou de saco cheio de mostrar que eu sei dividir, então, ó, deixa eu pegar uma calculadorinha aqui pra gente. Uma calculadorinha bonitinha, aqui está ela. Então vamos fazer ali 1,73 dividido por 12. Aproximadamente 0,144. 0,144 vezes 10 na 5. Campo elétrico igual 1,44 vezes 10 na 4. Né? Porque se esse número aqui aumentou, esse tem que diminuir, né? Então o gabarito também está correto, ó, certo? Só que o bacana é que o nosso é exato, o gabarito é aproximado. Então essa resposta, ela é mais correta do que a outra, porque a outra é só com 2 casas após a vírgula, né? A minha é com infinitas, ó, porque tem a raiz, beleza? Certo? Bacana isso, né? Então às vezes a gente tem preconceito com raiz, mas não, a raiz é do bem. A raiz é quando tu representar um número ruim de maneira simples, né? Muito melhor eu acho usar a raiz de 3 do que usar 1,73, blá, 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 blá. Ótima questão, adorei. É discursiva essa aí também, não é? Eu sou fã de questão discursiva, show de bola. Olha que bela tarde para a aprendizagem de física. Muito bem, então ó, não se espantem, embora o gabarito tenha saído aparentemente diferente no começo, né, a gente mostrou que era a mesma resposta só. E por esse gabarito dá a sensação de que o autor da questão queria que o aluno colocasse a raiz de 3 por 1,73. Que viagem, hein?